Sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula de matemática, fração de um inteiro, páginas 147 a 150. De olho aí na nossa aula. Fração de um inteiro. O livro nos apresenta um exemplo de uma aluna em que a Luciana, ela quer dividir a folha de cartolina para utilizar apenas uma parte dela. Então, como eu vou apresentar em forma fracionária, né? Ela pegou a folha e dobrou ao meio, que fica aquela marca. Então, ela partiu aí o meio e vai usar apenas uma parte dela. Para representar essa parte aí, eu represento dessa maneira, com esse numeral, que é essa fração, 1/meio, né? E em cima desse número, dessa minha fração, né, esse número de cima é a parte que ela vai ser utilizada, ela usou só uma. Então, é o numerador. O número que fica embaixo é o denominador, que é em quantas vezes ela foi dividida, que foi 2 vezes. Se ela tivesse usado as 2 folhas, aqui ficaria o número 2. Essa fração pode ser lida de 2 maneiras, 1/meio ou metade. Questão 1 aqui. A imagem ao lado foi dividida em partes iguais e algumas dessas partes foram pintadas de verde. Então, em quantas partes ela foi dividida? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela foi dividida em 8 partes. Quantas partes foram pintadas de verde? 1, 2, 3, 4, 5. Então, foram 5. E quantas ficaram sem pintar? 1, 2, 3, né? De acordo com a figura anterior, que fração representa cada parte em que a figura foi dividida? Ela foi dividida em 1/8, né? Porque ele quer saber em cada parte dessa, né? Foi em 1/8. As partes pintadas de verde da figura são 5/8, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 partes pintadas de um total de 8 que meu inteiro foi dividido. Então, eu tenho 5/8. A fração é considerada parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. As frações são pintadas na forma de números e na forma de desenhos. Observe aí os exemplos. Eu tinha aqui um inteiro que foi dividido em 9 partes. Eu tenho o denominador, que foram em 9 partes, e eu tenho 6, que foi a parte pintada. Então, eu tenho 6/9. Na próxima, eu tinha um inteiro que foi dividido em 6 partes e pintei uma, então eu tenho 1/6, que é uma parte pintada, e embaixo é o número que foi as partes que foram divididas. Eu tenho aí um inteiro que foi dividido em 4 partes, eu pintei uma parte só dele, então eu tenho 1/4, né? Que 4, o número 4, que é o denominador, é que me representa as partes que foi dividida. Lembrando que não necessariamente a parte que tiramos de um inteiro é uma fração, porque eu posso ter aqui, ó, um inteiro mais 2/3. Aqui também é uma fração. Eu tenho aqui 2 inteiros. Essas aqui são frações que nós vamos ver, nós vamos ver em uma outra aula, né? Nas próximas aulas, que são frações aparentes, frações impróprias, frações próprias, né? Que também são frações. Leitura de frações. Quando a minha fração, o denominador é menor que 10, nós vamos aí ler de uma maneira diferente, né? Eu leio, se fosse aqui o número 1 e o 3 embaixo, seria 1/3. Se fosse um 4, seria 1/4. Aqui no 5 é 1/5, né? O número de cima, o numerador, eu leio como se fosse um número cardinal, e o de baixo eu leio aí com o meu número fracionário, 1/5, 1/4, 1/3, né? Aqui eu tenho 2/7, né? Li o número de cima 2, embaixo li o número fracionário, 2/7. Aqui eu tenho 4/9. Quando chegar no 10, vai ser décimo, né? Aqui embaixo ele mostra, ó. Depois do 10, nós vamos ler aí normal, né? Normalmente como se fosse número cardinal. No caso aqui, ó, 3, 16, só que eu vou ter que acrescentar avos no final do meu número fracionário.
13 16avos, se fosse um 2 aqui, 2, se fosse um 2 17avos, 2 17avos, eu não leio 16º, 18º, não, né, como se fosse, não leio mais, eu leio normalmente como na leitura cardinal. Lá em língua portuguesa nós aprendemos aquelas leituras, né, de numerais, que são os números cardinais, os ordinários e os fracionários. Aqui tenho 1850avos. Quando o denominador é 10, 100 e 1000, ele recebe aí um número também diferente. No caso, 10 é décimos, 100 centésimos e o 1000 milésimos. Atividade. Pinte a figura a seguir de acordo com as indicações. Ele pede para você pintar 2/5 da figura de azul. A figura foi dividida em 5 partes, então eu vou pintar 2/5 aqui, ó. Na letra B, ele pede para você pintar 1/5 da figura, então eu pintei de amarelo. Escreva por extenso uma fração para representar a parte da figura que ficou sem pintar. Eu tenho aqui, ó, 2 partes, então eu tenho 2/5. 2. Escreva uma fração para representar a parte pintada de azul em cada figura. Na letra A, eu tenho quantas partes aí foram divididas. A minha figura eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aí eu dividi 8 partes. E quantas eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 5/8. Na letra B, eu tenho uma figura que dividi em 4 partes. E pintei 3, então eu tenho 3/4. Na letra C, a minha figura tem 6 partes, dividi em 6 partes e pintei uma, eu tenho 1/6. Na questão 3, ele está apresentando uma reta numérica e aqui ele mostra, ele dividiu aqui em 5 partes essa reta, né? E aqui ele diz para mim que cada parte, né? Cada parte aqui é uma parte representada dessa reta. Então, aqui eu teria 1/5 dessa reta. Aqui eu tenho 2/5, aqui seria 3/5, 4/5, aqui eu seria 5/5, ou um inteiro. Aqui na letra A, ele pede para você colocar, ele já te dá aqui, ó, as frações para você completar aqui nos quadrinhos. Note que em cada uma das retas numéricas, uma fração já está indicada, que é essa aqui, ó, que ele diz, né? Na letra A, ele já me diz que a minha reta é dividida em 10, né, em 10 partes, porque aqui no meu denominador ele já está me dizendo, ó, 10 partes, né? Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui, na primeira o que? A primeira parte, então eu tenho o que? 1/10. Bem aqui, se tivesse, seria 2/10, né? Então, na próxima, quanto vai ser? 3/10. Na próxima seria 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 e aqui vai ser, aqui ó, apresentado, indicado, 8/10. Aqui seria 9/10 e no último vai ser 10/10, que é o último aqui, ó, né? Na letra B, minha reta numérica está dividida em 7 partes, ele já está me dizendo aqui no meu denominador. Então, pede para eu indicar. Aqui ele já tem as frações indicadas, né? Bem aqui ele já dá uma também, 6/7. É a sexta parte, né, dessa reta numérica. Então, aqui eu tenho a primeira parte, então eu tenho 1/7. Tenho a segunda parte, eu tenho 2/7. Na terceira parte, eu tenho 3/7. Aqui, se tivesse a apresentação, seria 4/7. Aqui seria 5/7. E aqui é 6/7. E na última, se tivesse, seria 7/7 aqui, né? Ou um inteiro que já está apresentado aqui. Muito bem. Questão 4. Escreva as frações correspondentes na reta numérica a seguir, sabendo que o intervalo entre 0 e 1 está dividido em 5 partes iguais. Então, ele já me diz que minha reta aqui numérica está dividida em 5 partes. Então, eu sei que o meu denominador vai ser 5. Então, na primeira parte eu tenho 1/5, na outra eu vou ter quanto? 2/5. Na terceira parte da minha reta, 3/5. Na minha quarta parte da reta, 4/5 e na última, 5/5 ou um inteiro. Na questão 5, ele pede para você representar dessa figura a parte de vermelho, né? Quantas aí eu tenho em vermelho? 3. E quantos foi dividida? Em 10, então eu tenho 3/10. Escrevam aí também por extenso 3/10.
Aqui, se eu contar minha figura, tem 20 quadradinhos e as partes pintadas foram 13. Então, eu tenho 13 20avos. Escrevam aí ao lado por extenso. Aqui eu tenho aquele bloco lá do material dourado que corresponde a 100 unidades. Então, cada barra corresponde a 10. Então, eu tenho 10 mais 10, 20 e 21. Eu tenho 21 centésimos. Escrevam também por extenso 21 centésimos. Na questão 6, estime e assinale com X a quantidade de líquido que há em cada recipiente, sabendo se cada um deles tem a capacidade de 1 litro. Aqui ele já me diz que tem 1 litro. Como eu vou dividir aqui esse 1 litro, né? Então, eu posso colocar aqui para ml, 1000 ml. Então, um recipiente desse tem 1000 ml. Eu posso dividir, a minha fração ela é uma divisão do meu objeto, da minha figura geométrica. Então, eu posso dizer aqui que o meu recipiente está dividido em 4 partes. Eu posso dividir 1000 litros em 4 partes? Sim, posso dividir sim, porque o meu denominador é que me define em quantas partes está sendo dividida, né, o meu objeto, a minha figura, ou o meu objeto, a minha figura. Então, aqui ele me diz que tem 4. Eu posso dizer sim que são divididas em 4. Posso dizer que está em 3? Não, porque 1000 dividido por 3 vai dar uma divisão não exata. Então, eu não posso, né? Então, essa aqui eu já descartei essa opção aqui. Eu posso dividir aí 1000 ml, que é o meu 1 litro, em 2 partes? Posso. Posso dividir ao meio, 1000 litros no meio, né? Eu posso dividir. Então, já fiz a minha divisão aqui do meu recipiente. Eu posso dizer que tem 3/4? Não, porque você vê que ele só ocupou 2 partes, né? Do meu recipiente. Então, eu digo aqui que ele tem a metade, ou também seria 2/4 aí no caso, também se tivesse 2/4 aí, poderia ser, né? Mas aqui ele me dá a opção 1/2 ou metade, então tem a metade do meu recipiente, tem 500 ml aí, né? Então, a opção é 1/2 ou metade. B, eu disse aqui que o meu recipiente está dividido em 4 partes, né? Eu posso dizer que tem 1/3? Não, porque eu já disse que eu não posso dividir ele em 3 partes, porque 1000 litros não dá para dividir por 3, porque é uma divisão não exata, então não dá o número exato, então não pode. Eu posso dizer que tem meio ou metade? Não. Olhando aqui mesmo, eu vejo que não está cheio pela metade, né? Então, não tem 1/2 e nem metade. Ele está preenchido apenas uma parte, ó, de um total de 4, né? Que eu dividi aqui 4. Então, eu tenho 1/4. 7. Em um cinema há 10 fileiras com 10 cadeiras cada uma. Que fração pode representar? Eu fiz aqui, ó, um cinema, né? Com 100 cadeiras. Eu quero que representar em fração uma cadeira desse cinema. 1 centésimo. Eu posso dizer que é 1 centésimo, né? Porque eu estou me referindo a todas as cadeiras, né? Então, eu tenho aí 1 centésimo. Eu poderia também representar da fileira, também poderia, né? Escrever aqui 1/10, né? Porque aí eu poderia dizer da fileira. Mas no caso aqui, ele que é do cinema inteiro, né? Então, 1 centésimo. Uma fileira completa de cadeiras. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 10 cadeiras, né? 10 centésimos, ou seja, 10 cadeiras de um total de 100, né? Na letra C, ele quer saber a fração, né, de 50 lugares ocupados nesse cinema. Então, seria o que? Se são 100, né? Porque 10 vezes 10 são 100. Então, ele quer saber 50 lugares é a metade. Então, posso ter 50 centésimos, posso também colocar a fração de 1/2, né? Ou metade aí ao lado. Na questão 8. Junte-se a 2 colegas para realizar atividade. Aí você pode estar fazendo com seu irmão, seu responsável, ou sozinho também. Você vai utilizar o Tangram, né? Aí, na página 19 do material complementar, você vai recortar, né, todo o Tangram. E aqui ele dá uma sigla, TG, que é para o triângulo grande, TM, triângulo médio, TP para o triângulo pequeno, e Q para o quadrado e P para o paralelogramo. Aqui ele me diz que para cobrir o
paralelogramo, são necessários 2 triângulos, né? Então, em um triângulo pequeno cabe meio paralelogramo, né? Ou seja, né, metade ou meio do paralelogramo. Vamos lá para a atividade. Vocês vão pegar o triângulo pequeno e cobrir outras peças do tangram para resolver aqui o que se pede. Eu tenho aqui o tangram e vocês vão pegar vão pegar o triângulo para cobrir aqui o quadrado e vão ver que são necessários 2 triângulos, ó, para fazer o quadrado. Então, eu preciso de 2 triângulos para cobrir o meu quadrado. E o triângulo médio? Quantos triângulos pequenos eu preciso para cobrir o médio? Né? Coloquei aqui os 2 triângulos, ó. Então, eu preciso de 2 triângulos pequenos para cobrir o médio. E o triângulo grande, que é esse aqui lilás ou lilás ou laranjado, eu preciso de quantos? Eu preciso de 4 triângulos pequenos. Eu poderia colocar aqui também o triângulo médio, né? Um triângulo médio e 2 pequenos, né? Então, eu tenho aí 4 peças de triângulo pequeno. Escreva aqui fração a peça triângulo pequeno representa da peça. Aqui no quadrado, o triângulo é a metade, ou seja, eu tenho um meio ou metade. No triângulo médio também, né? Eu tenho a metade do triângulo, né? E no triângulo grande, que parte representa? Ela representa uma, né, das 4 partes, então eu tenho 1/4. Quantas peças do triângulo médio são necessárias para cobrir o triângulo grande? São 2, né? Eu preciso de 2 peças dessa para cobrir aqui o triângulo grande. E que fração representa aí? Se eu disse que são 2, então a triângulo médio representa a metade do triângulo grande. Então, eu tenho aí meio ou metade. A nossa aula foi essa, espero ter ajudado todos. Bons estudos e fiquem com Deus. Até a próxima.